Bom, muito boa tarde a todos. Permitam-me apenas umas breves palavras de agradecimento por estarem hoje aqui conosco e também à Companhia das Ilhas por ter editado mais um livro de grande interesse para o Conselho de Angra do Heroísmo. É sempre um prazer ver esta sala cheia de gente e cá estamos nós para mais uma sessão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos, estou um pouco ofegante. Eu, em nome da Companhia das Ilhas, queria fazer 2 ou 3 breves agradecimentos. Se o Sr. Presidente me permite, em primeiro lugar, vou fazer um agradecimento muito sentido e que muito honra à Companhia das Ilhas o facto da família do meu querido amigo Mário Cabral ter confiado na Companhia das Ilhas para começarmos a publicar finalmente o que ele nos deixou da sua obra poética em especial, mas também na área da ficção, enfim, naquilo em que ele foi um excelente escritor. Evidentemente, não podia deixar também de agradecer à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e ao Sr. Presidente Engenheiro Alan Menezes, porque viabilizou o início da publicação da obra completa do Mário Cabral. Em relação à família do Mário, tive o prazer de conhecer um dos membros ilustres da família, a Mariana, que nos tem acompanhado, no caso a Companhia das Ilhas, nos tem acompanhado, juntamente com o Alexandre Borges, que irá fazer a apresentação, nos tem acompanhado na preparação deste primeiro volume, o Livro dos Anjos, mas também será a nossa companheira indispensável de tudo o que se seguirá, esperemos que ainda este ano, para mostrar ao público tudo o que ele nos deixou. Não quero alongar muito mais. Gostaria também de dizer que no final desta nossa conversa, que queremos tão informal quanto isso, poderemos trocar impressões, colocar questões, colocar perguntas, enfim, dar opiniões sobre o trabalho que nos é apresentado hoje e também sobre a figura ímpar que foi o nosso querido amigo Mário Cabral. Nós hoje vivemos um tempo um pouco complicado nas questões da poesia e da literatura. Particularmente eu tenho a sensação que há imenso fogotório, somos todos obrigados a encarar as coisas pelo lado leve, pelo lado que tem que ter sempre um bocado de humor, porque senão nós não consideramos que estamos a fazer um trabalho sério em relação à literatura. Eu penso que a obra que o Mário nos deixou é exatamente o oposto disto. Não é que ele não fosse um tipo muito bem disposto, muito carinhoso, todas essas qualidades ele tinha. Mas este lado leve das coisas não era o lado dele quando trabalhava a poesia. Vê-se muito, obviamente, por este primeiro livro, que é um livro de uma grande, enorme imaginação, mas sobretudo, se me permitem adiantar-me ao que o Alexandre poderá dizer, mas sobretudo é um livro de um imenso rigor. Aqueles que já tiveram a oportunidade de o ler, ou pelo menos de o folhear, perceberão que há no final do livro um caderno de notas que nós chamamos o caderno de 1999, em que ele escreveu para si e para aqueles que depois o poderiam ler, digamos, uma espécie de metodologia do rigor, que é a poesia que ele sempre achou que estava inacabada. E eu vou passar a palavra à Mariana, mas antes disso, deixe-me só deixar-vos com um brevíssimo verso do Mário que diz, se a memória não me falha, uma vida inteira é nada para compreendermos o azul. Muito obrigado. Boa tarde.
preparei um pequeno texto, não tenho o mesmo dom que os senhores que estão aqui ao meu lado, vou passar a lê-lo. É uma honra e uma ainda maior alegria estar hoje presente nesta sala e celebrar a publicação do Livro dos Anjos, escrito pelo meu querido tio materno e padrinho, Mário Cabral, a primeira após a sua morte. É-me comovente falar-vos hoje porque, como pedi a nomeação, meu padrinho foi e é um segundo pai. A sua presença era e é luminosa, como uma espécie de farol capaz de dar ordem à vida. O resto dessa luz é ainda hoje sentida, tenho a certeza, também pelos meus irmãos, pela nossa família, pelos seus amigos, alguns antigos alunos e outros a quem certamente terá tocado. Diria ainda que, para além da sua presença na nossa memória e corações, eternizou, através de toda uma obra que legou, a maioria dela ainda por expor, sob forma escrita, desenhada, pintada, plantada e espacialmente construída, essa luz a que me refiro. Creio que era essa a sua vocação. Meu padrinho, como homem em tudo nosso semelhante, possuía uma força de visão singular no nosso tempo, característica pela qual era conhecido por todos. Esta qualidade, conjugada com a densidade e complexidade de grande parte da sua obra, não terá ajudado a conquistar terreno no meio das publicações, particularmente no ambiente capitalista contemporâneo. Nada disto, porém, o terá impedido de continuar a criar. Diria, aliás, que, uma vez decidido conformar-se em relação ao seu contexto, fortaleceu a lealdade à sua verdade, ao próprio espírito que materializava nas suas artes. Penso que o livro que se apresenta hoje, o dos Anjos, representa bem um pouco de tudo a que me refiro, sem que, obviamente, apenas a isso se resuma. E é, por isso, um título que marca de forma simbólica o início de uma jornada de publicações e exposições após a sua morte, que se realizarão a tempo certo e na qualidade merecida. Posto isto, resta-me, em nome da família, que tem sido coletivamente participativa e entusiasta no processo de partilha destas obras com o público, agradecer a todos os que se movem e dão força para este fim, em particular à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo por ter concedido apoio necessário à publicação deste primeiro volume e por, em forma de homenagem, organizar hoje a sua apresentação integrada na celebração das nossas São Joaninas, ao Sr. Carlos Alberto Machado, pelo interesse genuíno nas várias vertentes de arte e do pensamento do meu padrinho e pela dedicação, exigência, cultura, bom gosto e abertura aplicadas na direção desta publicação e, não menos importante, pela sua cordialidade e amizade, qualidades que mantenho desde o primeiro contacto. Ao Sr. Alexandre Borges, cuja incomparável sensibilidade e grande amizade têm sido imprescindíveis neste processo, por ter ajudado a abrir portas relativamente ao trabalho que se adivinha e pelo seu contributo rico que se estendeu para além da especialidade nas letras no processo desta publicação. É-me honestamente difícil pôr por palavras a gratificação por trabalhar nestes projetos que a família tenciona honrar, com pessoas de tamanho talento e cultura como o Alexandre e o Carlos Alberto e que têm também o coração no lugar. Por fim, devo agradecer aos amigos do meu padrinho, tanto aos que geograficamente estão perto como àqueles que estão longe. Aos que me têm ajudado, sem reservas, nesta fase de reunir informação, contactos e peças escritas, desenhadas, pintadas. Aos que demonstram interesse pelo seu trabalho e dão força para que seja exposto. Aos que oferecem o seu tempo para partilharem memórias e sentimentos num primeiro contacto e fazem parecer que já nos conhecemos há anos. Aos que mostram emoção, sem filtros, pelo amigo que recordam diariamente, aos que se dispõem a ajudar como podem, e, enfim, a todos os presentes. Tudo isto constitui contributo vivo para as publicações e as exposições por vir, e, mais que isso, mantém-no connosco numa forma quente, saudável, em forma de amor. Bem-aja a todos os presentes. Boa tarde a todos. Eu
decidi não escrever, não por nenhuma razão, quer dizer, em concreto, mas, ou melhor, talvez por duas razões, pensando que se não conseguisse falar sobre o Mário de cor, talvez não conseguisse falar sobre ninguém, e porque, na verdade, o melhor que eu tinha a escrever sobre o livro, escrevi-o no prefácio, e, portanto, como precisamos todos, e o Carlos em particular, que toda a gente compre o livro, vamos remeter para aí. Não, mas brinco e, se necessário for, irei um bocadinho a esse prefácio, se fizer sentido. Mas a verdade é que há uma série de sentimentos que rodeia este momento, e o Carlos já disse, e gostava de o sublinhar, que quer-se sempre isto nos lançamentos, que toda a gente obviamente possa intervir, mas eu acho que neste em particular, porque temos uma plateia especialíssima de pessoas, de familiares e de amigos próximos e de pessoas que todas conheceram, acho eu, e gostavam muito do Mário, portanto qualquer uma delas é tão ou mais avalizada do que eu para falar sobre ele, e até um pouco sobre o autor que está plasmado ou consumado, digamos, neste livro. Portanto, por favor, se alguém quiser, por favor, levante o braço ou mande-me simplesmente calar e fique à vontade. Senão depois tentamos, no fim, fazer uma ronda mais concreta. Essa é uma das ideias que me passou pela cabeça. A segunda é pensar... hoje acabou por ser, de facto, um dia dedicado ao Mário, porque de manhã tinha-me ligado o Sidónio Betancourt da Antena 1, tinha-se cruzado com o livro ontem, tinha estado aqui na terceira e leu de um dia para o outro e ligou-me para falarmos um bocadinho sobre isto para a Antena 1, e depois à tarde também tive o gosto de estar ali com as pessoas do Rádio Clube de Angra, também a falar do Mário e a falar deste livro. E, portanto, digamos, o discurso, se assim posso chamar, para este momento agora, foi-se construindo nessa revisitação e nessa vivificação, digamos, das memórias do Mário, tidas nestas conversas. E uma das coisas que me lembrei, enquanto estávamos na conversa com o Rádio Clube de Angra, é que o Mário me deu a primeira negativa da minha vida. E eu acho que provavelmente a única. Eu a pensar, é engraçado como eu recalquei isto, eu esqueci-me disto. E o Mário foi meu professor de filosofia no 12º ano, foi o professor mais marcante que tive, e acho que eventualmente terá sido professor de mais alguém nesta sala. E era uma pessoa pela qual não se passava incólume, de facto. E no meu caso muito menos, quer dizer, tal como me deu a primeira negativa da minha vida, depois também me deu 20 e depois fez inadvertidamente com que eu próprio me formasse em filosofia, por descoberta, digamos, iniciada por ele. Depois disso fomos amigos 20 anos e eu vinha para cá a pensar que, independentemente de tudo, acho que o Mário foi sempre um professor. Era um homem com uma sabedoria às vezes difícil de explicar, às vezes difícil de perceber de onde é que ela vinha, porque talvez viesse de trás dele mesmo, de trás da sua própria vida. E uma das coisas pelas quais o Mário me censuraria prontamente e me chumbaria outra vez se estivesse aqui agora, era dizer que eu estou a falar demasiado do autor e pouco da obra, mas acho que neste caso é impossível não o fazer. E depois do seu desaparecimento, digamos, foi uma coisa que, claro que todos nós, seus amigos, tivemos que resolver, e no meu caso senti que tinha resolvido bem, fartei-me de chorar, obviamente, no dia, mas depois pensei, pronto, olha, tudo de algum modo fazia sentido, pela natureza do Mário, pela forma como ele fez sempre sentido sobre as coisas, como na sua convicção de que tudo seguia o caminho que tinha que seguir. E fiquei só grato por termos tido esta pessoa na nossa vida, termos tido a oportunidade de conviver com uma pessoa tão, de facto, com quem se aprendia tanto. E a primeira vez que senti verdadeiramente a falta do Mário, se assim posso dizer, foi no ano passado, quando o mundo mudou radicalmente. Não sei se isto passou pela cabeça de mais algum de vós, mas quando de repente apareceu esta coisa chamada Covid e o mundo mudou, foi a primeira vez em que eu pensei, e agora, como é que eu faço isto sem o Mário? Como é que... agora não está cá o Mário para nos ajudar a pensar sobre isto. E depois agora já passou tanto tempo que já todos conseguimos chegar às nossas próprias conclusões, mas diverte-me pensar que o Mário provavelmente, na sua singularidade, se teria também divertido com algumas destas coisas. Naturalmente com as preocupações que todos temos, mas pensando que ele teria visto sempre o lado positivo de tudo isto. Teria pensado, que bom, posso ficar em casa a escrever, e a tratar do meu jardim, e a produzir imenso, e o mundo tem que parar e refletir e reconsiderar-se.
E seria sempre uma oportunidade de pensamento. Mas tenho muita pena de não ler o que o Mário teria escrito sobre isto que estamos a viver. Outra coisa muito importante que aprendi com o Mário tem a ver com os livros e como ele, a dado momento, diz isto num poema deste livro, no Anjo do Guarda-Sol Aberto, que é que os livros vêm ter connosco na altura em que têm que vir ter. No poema ele diz que há um anjo em concreto que lhe mostra os livros e os leva na altura certa da vida. Eu tinha imensa ansiedade de ler tudo o que era obrigatório ler, supostamente, na minha cabeça, não há nada que seja obrigatório ler, não é? Mas tentar ler os clássicos todos e depois passar para os outros. Eu nunca lia nada contemporâneo, porque não dava tempo, ainda estava para aí no século XIV. E aprendi com o Mário isso, que a não ter nenhuma ansiedade desse ponto de vista, não havia nada obrigatório a ler, os livros vinham ter connosco na altura da vida em que tinham que vir. E, às vezes estavam na estante há anos e anos, mas há um dia em que nós decidimos retirá-los da estante, por qualquer razão misteriosa, e essa foi a altura certa, porque foi a altura em que fomos capazes de os compreender. E um dos testemunhos mais extraordinários que tenho disso, como o Mário tinha razão, é exatamente com este livro, com o próprio Livro dos Anjos. Estranhamente, o Livro dos Anjos foi, ou melhor, um dos poemas do Livro dos Anjos foi a primeira coisa que eu alguma vez li do Mário na vida. Lá está, veio por volta de 98, eventualmente, tinha eu acabado de ser seu aluno, e julgo que na primeira carta, que já somos todos assim tão antigos que somos do tempo das cartas, e talvez na primeira carta que trocámos, o Mário enviava-me um poema, que eu penso que muitos de vocês terão recebido, ou se não receberam este, receberam muitos outros, porque muitos de vós se lembrarão dos poemas do Mário datilografados à máquina, e enviados para os amigos na sua correspondência. E era uma versão, portanto, de há mais de 20 anos, não é? do Anjo do Guarda-Sol Aberto, do quinto poema deste livro. E, portanto, foi o primeiro poema que julgo eu que alguma vez li do Mário. Marcou-me sempre muito, não só porque era um poema extraordinário, mas por ser o primeiro contacto, porventura, com a sua poesia. E depois, era como outros livros do Mário, daqueles que nós ainda nunca tínhamos visto, mas que íamos conversando com ele acerca deles ao longo dos anos. Era um livro que vinha várias vezes ao assunto nas conversas com o Mário. E quando chegámos a esta fase em que, portanto, estava na hora em que a Mariana nos ligou, a mim e ao Carlos, para começarmos então a publicar a obra inédita do Mário, eu não escolhi nada, foi a Mariana, e não sei exatamente porquê, nunca lhe perguntei, mas posso perguntar agora, porque é que ela escolheu começar pelo Livro dos Anjos. Já agora, Mariana, porque é que começámos pelo Livro dos Anjos? Foi um pouco ao calhas, não é bem assim. Mas, como estavas a referir, que alguns livros vêm na altura certa, eu acho que aparecem na nossa vida na altura certa, eu acho que foi um pouco isso. Também porque, e isso acontece um pouco com as minhas leituras dos livros do meu próprio padrinho, que aliás agora em adulta estou a ler ou a reler. E neste caso houve um pouco a ligação ao momento em que estava a passar após o luto após o seu falecimento, e depois também havia ali aquele caderno anexado à obra impressa que me pareceu relevante, pareceu-me uma obra relevante e de certo modo profunda, e achei que era uma boa primeira publicação. Bom, faz todo o sentido. E lá está. O Mário acreditava mesmo em anjos, não é mentira. Não era só um recurso de estilo. Não era só uma metáfora, digamos. E de facto, talvez ele tenha razão. Talvez houvesse mesmo, neste caso, um anjo que traga os livros nas alturas certas, e neste caso trouxe-te este a ti. E isto para dizer que eu acho que de facto este livro não é casual. Digamos, na imensa obra do Mário, na publicada e na ainda maior por publicar, eu acho que este livro não é casual. E acho que é muito importante para a compreensão da sua obra e para apreciar a sua qualidade. E percebemos isso agora, de facto, ainda mais, tomando conhecimento. Pronto, o Mário era
extremamente organizado, como vocês sabem. E, portanto, ia escrevendo e reescrevendo, e tinha as várias versões deste livro em concreto guardadas, e as suas anotações, não é, ao longo dos anos. E, portanto, foi um trabalho de arqueologia fácil desse ponto de vista. Digamos, o objeto histórico ofereceu-se, fez quase o trabalho de investigação pelo investigador, não é? E, portanto, foi possível perceber uma série de coisas muito interessantes. Uma, que este livro começou a ser escrito em 1989, portanto, há muito tempo, não é? E atravessou, no fundo, mais de metade da vida do Mário. Começou a ser escrito no momento em que ele regressava à ilha, depois da sua experiência na faculdade e no mestrado em Lisboa. Mas levou 9 anos a ser escrito na sua primeira versão, de 1989 a 1998. Que eu não sabia então, de facto coincide com o verão em que deixei de ser seu aluno e em que recebi pela primeira vez um poema deste livro. Mas essa primeira versão, como lá está tantas coisas no Mário, depois conheceu muitas outras, foi conhecendo várias ao longo dos anos. E termina com esta que nós publicamos aqui, que se descobria, não sem alguma comoção, lendo o original, numa nota manuscrita final, que foi terminado muito perto do seu falecimento. Foi terminado 4 semanas antes do seu falecimento. Portanto, o livro atravessa, de facto, muitíssimo daquilo que foi a sua vida. E mais importante do que isso, é por isso que acho que isto não é um erro hermenêutico, acho que faz sentido falar da vida dele aqui, é porque isso afetou a transformação, as várias versões do próprio livro, particularmente esta derradeira, em que de facto o autor, o poeta, se vai tornando ele próprio mais espiritual e menos e vai alargando o corpo e vai alargando as coisas do século, tal como era a intenção dos poemas originais. Os poemas foram ficando melhores, era como se ele fosse coincidindo com o que ele próprio tinha escrito 20 anos antes. E como ele próprio diz em alguns versos desta versão definitiva, ao fim e ao cabo, eu estou com os meus anjos no futuro à minha espera. Ele não diz assim, eu estou a pôr os meus anjos, mas diz, eu estou com eles no futuro à minha espera. Às tantas diz qualquer coisa do género, mas eu sabia mais ou menos isto, eu sabia 20 anos antes para um dia, ou seja, algo do que já estava escrito antes já apontava exatamente para o que viria a acontecer depois. É um livro que tem muitíssimas coisas, de facto, do Mário autor. É quase uma súmula do seu trabalho como poeta. A sua extrema devoção às regras e aos números, essa organização. São 9 poemas, 9 anjos escritos em tercetos, em 9 tercetos. Entre cada conjunto de 3 tercetos há uma espécie de salmo responsorial, há um coro que se repete, que são versos retirados de outros poemas à frente, de outros anjos que aparecem ali. O Mário também tinha muito esta obsessão dos espelhos e dos reflexos, vinda da filosofia, da teoria de que na partícula já está contido o todo. Portanto, há essa obsessão de relojoeiro que de facto depois está explicada, digamos, está exemplificada de facto no caderno de 1998 que facsimilamos no final. E às vezes há coisas, eu só hoje estava a reler, o Mário também, como sabem, não é um poeta fácil, e ainda bem, de facto, como o Carlos dizia, tinha essa seriedade. Eu já li o livro várias vezes, ou estava a relê-lo para estar aqui preparado para conversar convosco. Aliás, aconteceu-me uma coisa engraçada, que outra das muitas coisas que aprendi com o Mário foi eu não ter nenhum problema em escrever nos livros. As pessoas muitas vezes têm assim uma devoção, têm uma coisa sagrada com os livros, mesmo que não leiam, têm uma espécie de devoção com o objeto livro que consideram que é uma coisa importante e que ela não pode ser maculada de algum modo, não é? E o Mário, leitor obsessivo, como bem sabem, escrevia profundamente nos livros, escrevia à caneta e dizia, não, escrevam e ponham coisas lá dentro e vivam os livros, porque é depois interessante quando regressam a eles já não são anónimos, de algum modo, já têm uma camada de leitura. Essa leitura estaria lá. Isso é muito interessante, eu tenho sempre isso toda a vida, e até é interessante emprestar a amigos e às vezes receber os livros de amigos que escrevem. Temos uma experiência melhor, não é? Porque temos o livro e temos a leitura
da pessoa, do outro leitor. E é interessante, eu, portanto, por causa disto, há 20 anos ou mais que escrevo a caneta nos livros para grande choque das pessoas que estão à minha volta, muitas vezes, não fui capaz de escrever nesta caneta. Tive que escrever a lápis, tive que ir à procura de um lápis em casa do meu pai e escrever nela a lápis, não sei porquê. Mas estava, de facto, a relê-lo hoje e a compreender mais coisas que nunca tinha compreendido. Particularmente que cada anjo vai falando pela voz de alguém ou pelo silêncio de alguma coisa na vida dele. Alguns falam com a voz do pai, há um que fala com a voz do pai, há um que fala com a voz da mãe, há outros que falam pelo silêncio dos cães. E com dimensões que eu ainda não tinha entendido nas leituras anteriores, e estava a reler lá está, a nota final que o Mário escreveu para ele próprio na versão de 1998, e portanto, que já não é totalmente fiel à que temos hoje, mas que ajuda a fazer luz sobre isto. E estava a ler e estava a ficar embaraçado, a pensar, será que fizemos bem em publicar isto? Isto era uma nota do próprio Mário, para ele mesmo, fascinante para quem o conhece, porque sabe que para lá da superfície havia de facto este trabalho das profundezas que o Mário fazia e que é quase tão grandioso como o que vemos. E estava a pensar nisto, será que fizemos bem? Será que isto não era uma coisa demasiado pessoal? E de repente, nas últimas linhas do texto, este texto escrito em 98, o Mário diz, bom, este texto que eu escrevi para mim próprio e para não me esquecer deste processo de trabalho, também serve como carta aos editores, se algum dia quiser publicar isto assim, se custa de estar a escrever uma carta, a explicar o livro, que é uma coisa que me dá imenso trabalho, ou até pode ser publicada como prefácio se eu porventura morrer. E, portanto, é isto. Eu acho que o Mário já sabia tudo, de uma forma qualquer, de facto, inexplicável. Já sabia as coisas que íamos fazer antes e depois. E fico também muito contente por achar, digamos, dentro de mim, que o Mário gostaria muito deste livro. E aqui queria agradecer em particular ao Carlos o seu bom gosto e o seu empenho sempre em fazer as coisas muitíssimo bem. Portanto, acho que o Mário, que era o esteta que sabemos, ficaria feliz com esta edição, que é muito bonita, muito cuidada e que tem este quadro magnífico do Mário também para quem não conhece o seu trabalho como artista plástico. Pronto, enfim, terminaria. Eu gostava de ler um poema do livro, mas se mais alguém quiser ler a palavra de honra, gostava que o fizessem. O Mário tinha os seus grupos de leitura, que eu, como vivia em Lisboa, não. Só invejável, falava-me disto e eu nunca lá pude estar. Tinham assim uns nomes muito bonitos, eu não me recordo bem, sei que um era os gatos, não é? Os gatos, já não sabem, os gatos ao centro da noite, não era isto, mas era um nome bonito. Portanto, há aqui muita gente poeta e há aqui muita gente que lê. Portanto, olha, eu vou ler este e se alguém quiser ler outro, por favor. Leio o Anjo do Guarda-Sol Aberto, na sua versão derradeira, digamos assim. Há aqui umas partes em latim, se eu disser disparado, por favor, ignorem. Vou tentar. Okay. O anjo que apresento agora é suavíssimo. Protege-me na sombra. Desculpa. Protege-me na sombra de um guarda-sol aberto. Por um lado me esconde, por um lado me revela. Por onde me levas e a que velocidade? Aos 40 anos não podes perder tempo. Há 400 anos de mentiras para rasgar. Os sinos de todo o mundo tocam quando chega. Que lugar é este que parece que conheço? Então não vês que é a casa da tua infância? O não querer mais que o lar dos antepassados, de onde contemplamos o infinito noturno, em nenhum outro lugar ele fala assim. Pronto, agora é que estou tramado. Et transfiguratus est et resplenduit facies eius iacutsul sicutsul vestimenta autem aleluia, aleluia. Parecia velha e afinal encanta. Parecia pobre e afinal é refulgente. Parecia enganado. Peço desculpa, eu estou a ficar muito míope. Eu tenho que arranjar uns óculos de ver ao perto. Absolutamente. Ora bem, parecia enganada, mas aguenta-se de pé. Estaremos a andar para trás nos séculos. Não te parece que o sol brilha a dobrar? Vamos com certeza para a frente do tempo. Portanto, é a voz do anjo da esperança que repercute na minha palavra quando digo só ama de verdade.
quem viu a casa, eu peço desculpa, eu estou mesmo a ler muito mal, portanto não vou ser eu a ler, então, é o melhor. É para eu saber que tenho que ir ao oftalmologista e é para outra pessoa, e é para outra pessoa tomar a palavra se quiser, está bem? Muito obrigado pela vossa atenção. Eu acho que vejo um bocadinho melhor do que tu. Boa, tens um oftalmologista melhor. Não, o Alexandre falou desta espécie de capacidade de prever o futuro e falou do tempo de pandemia e de como seria interessante perceber como o Mário estaria aqui entre nós a pensar connosco tudo isto. Eu tinha marcado aqui um pedaço de um poema sobre a atualidade da poesia dele e acho que casa bem estes dois tercetos. Num tempo em que os poetas são doutores em creditadas universidades americanas, eu leio os clássicos numa ilha isolada. O guarda-sol me esconde e me revela. Ouço dizerem ao longe e apontarem, ali, ali, mas presente estou oculto. Então, agora passaria mesmo a palavra para vocês, se acharem bem. E fico agradecido também, desde já agora, permitam mais uns segundos de tempo de antena. Fiquei muito tocado pelas palavras da Mariana e do Alexandre e fica aqui o meu reconhecido agradecimento. São dois companheiros imperdoáveis. Então, estou a ver ali um braço no ar, é da Luísa, não é? Não. Por favor. Se eu estivesse aqui, quando estava em minha casa e eu lia como o Alexandre estava a tentar ler agora, ele dizia assim, já te disse que ponhas os óculos. Mas é uma vergonha, eu sabia que isto ia acontecer. Eu à tarde li este poema na entrevista ao Rádio Clube, e o poema é enorme, os poemas são grandes do livro, e eu até disse, vocês vejam lá, querem que eu leia mesmo, é grande. Eles, não, estás à vontade, aqui temos todo o tempo, não sei o quê. E eu li, e eu disse agora, e ainda por cima há passagens em latim, eu depois disse, olha, então vai ser um ensaio para logo. Então li, correu lindamente, e eles, estás a ver, logo vai correr otimamente. Eu disse, não, é quando o ensaio corre bem, a estreia é um desastre, era isto. A última, peço desculpa, já é a segunda vez que estou a falar. Todas, por favor. Quando lançámos quando lançou o livro das horas, fizemos o recital ali no museu, o último ensaio. Nós tivemos quase um ano a ler aquilo. E o último ensaio correu muito bem. E eu cheguei a casa e liguei para os meus amigos a chorarem tanto. E eles disseram, mas eu não estou a perceber, afinal, devia estar feliz. Não, porque ele assim já sabe. Assim a mulher não pode ser pior. Mas olha que foi em 2012, Tratados, do Mário, e foi o espaço era absolutamente também espantoso, a própria escolha do lugar, como é que se chama o espaço do museu? Sim, mas temos o coro, perdão. Era um espaço magnífico, nós estamos naqueles bancos altos em frente uns dos outros, e a performance de amigos e companheiros do Mário foi fenomenal, porque é uma coisa muito importante a ver quem consiga fazer isso, porque embora a poesia do Mário não seja daquelas poesias cantantes, muito musicais, por causa da extensão dos versos, de alguma dificuldade de passagem de uns versos para outros, mas a verdade é que mesmo assim, quando alguém com mais alguma coisa do que qualidade, alguma coisa que vem do outro lado do corpo, que não daqui, e consegue lê-los como devem ser lidos, a poesia ainda ganha mais força. E eu lembro muito bem dessa noite, que foi uma noite ao fim de tarde, que foi uma coisa extremamente tocante e que me levou até a ler de novo aquele livro concreto que tínhamos editado, já lá vão quase 10 anos. Não sei quando é que a gente depois mete nos outros livros. Porque o Mário deixou-nos não sei quantos ficheiros que estão no computador e que nós vamos ter agora o trabalho de
com muito gosto de ler e perceber como é que casam uns com os outros, se é coisa para juntar, se é... Aceitam sugestões. Há alguém aqui na sala que conhece melhor os poemas do que eu, de certeza. Mariana. Eu conheço bem a lista. Eu fui eu que a fiz. Mas tenho também conhecimento que era enviado para muitos amigos por forma de partilha e a pedir opinião, provavelmente. Aliás, eu tive de ter acesso ao computador dele, o Tomás, ou como ele o chamava, e em muitas das pastas divididas por anos, divididas por tipologia, em determinadas obras, também continha cópias de e-mails que tinha enviado a amigos ou que amigos tinham enviado para o meu padrinho em resposta, com opiniões dos próprios poemas ou de partes de livros. E o facto de eu ter tido acesso a estes pormenores, só para mim já enriquece-me imenso o processo só de estar a juntar toda esta informação, mas acho que também enriquece todo o trabalho que nós estamos a ter e que provavelmente vamos ter daqui para a frente, que ainda é algum, acho eu. E neste sentido, qualquer, ou todos os amigos, não sei, que se queiram dispor ou que queiram partilhar algumas das suas opiniões ou das suas partilhas que tiveram com o meu padrinho a este respeito, seriam mais do que bem-vindas. E aliás tem sido também comovente falar com todos vós. Aliás, este primeiro contacto para esta apresentação já me amoleceu bastante o coração, e comentar e receber o vosso feedback e todos os comentários que possam fazer só nos enriquece, não só a nível do processo, porque isso sempre será enriquecido, mas também na relação que eu próprio estou a estabelecer com cada um de vós, que para já tem sido muito boa. Nós temos falado aqui muito da poesia do Mário, mas já agora convém lembrar que ele deixou alguns textos de prosa, em particular um romance que nós na Companhia das Ilhas publicámos um livro de ficção, O Mistério da Casa Indeterminada, salvo erro, a minha memória é um bocado pateta, mas em 2015, e há talvez me possas ajudar, Maria, num livro que é sobre a casa. Agora não sabia que existias e que és arquiteta, porque é um livro. O Mário tinha uma questão fundamental com a casa como espaço simbólico, mas também como pura arquitetura. O Alexandre referiu que ele além das suas várias qualidades, digamos, do foro literário, era um pintor, como se vê várias coisas. Aliás, a primeira vez que eu tive contacto com ele foi nas Lajes do Pico, para organizar uma exposição de pintura dele, a inaugurar a parte artística dessa galeria, e onde recolher pinturas quase em toda a cidade de Lisboa, que ele tinha oferecido a uma série de amigos na cidade. Mas, portanto, esse lado visual, da organização do espaço, que são as ferramentas e a matéria de pensamento da arquitetura, estão muito presentes nele, nesse livro, que me escapa sempre o nome. Mas, Eu de Mim. Eu de Mim. Não é? Que eu discuti longamente com ele, porque eu não estava de acordo com certas coisas que tinham a ver com a estrutura do livro, não evidentemente com o pensamento dele, mas com questões de natureza técnica. E é um livro longo, será ainda um livro longo. Portanto, há meia dúzia de coisas também importantes nessa área que veremos como conseguir publicar, mas é também uma vertente talvez menos conhecida da obra dele e que é extremamente importante. São romances, digamos, ao século XIX, romances filosóficos, já pouco se escrevem assim, e acho que serão boas surpresas também, não é? Para quem não conheça, claro. Bom, vamos ver
Vamos para a festa, não é, Sr. Presidente? Exato, basta estar. Inúmeras velas e que serviço de comunidade podermos juntar tudo, fazer uma grande discussão. Nós, desculpa, Mas há coisas muito importantes dos nossos amigos. nós pensámos, quando começámos a falar, na preparação do livro, porque o livro mereceria ter muito mais ilustrações do trabalho do Mário, só que muito do trabalho que ele tem na casa de família é extremamente complicado de reproduzir em termos formais do livro, não é? Em termos materiais. Mas eu, particularmente, que conheço menos a obra pictórica, a primeira coisa que me ocorreu, para além, evidentemente, se poderem fazer uma ou várias exposições do trabalho, que esse trabalho mereceria um álbum trabalhado, bem fotografado, etc., que reproduzisse, não digo tudo, mas o essencial da obra. É um desejo que alimentamos. Vamos ver em que medida. A outra parte, como editor, não tenho experiência de fazer uma exposição. Já fiz muitas, mas, enfim, acho que quem sabe melhor do que nós deve fazer as coisas melhor do que nós. Mas acho que era uma excelente ideia começar a percebermos onde é que estão as coisas, não é? Na altura eu recordo, fiquei com uma lista enorme, enfim, passo exagero, não? Uma dúzia de pessoas em Lisboa. Agora está-me a ocorrer um episódio que eu cheguei ao avião e não me queriam deixar embarcar com aquilo e tinham que ir em fora de formato, não é? Como é normal. Só que eu não tinha preparado as obras para virem no meio de garrafas de cerveja e de pranchas de surf ou coisa assim parecida. Foi um caso sério trazer as obras do Mário de Lisboa para as Lajes. Enfim, mas acho que coitada da Mariana vai ter aqui um trabalho para a vida inteira. Acho que sim. Então, estou eu? Então, se calhar, damos por terminada a sessão e pronto. Cá estamos para conversar com quem quiser falar um bocadinho, claro, e pronto, é isso. Olha, e se puderem, quem ainda não tem, de facto, adquirir o livro lá fora e pronto, oxalá possamos encontrar outra vez em breve, já para outra obra do Mário. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado.